Programa A Propósito. Olá, estamos começando mais um A Propósito e eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui porque vocês desejam crescer, porque vocês desejam viver dias sobrenaturais, dias melhores, e tudo começa com isso, com um desejo. Tudo começa com o teu despertar e seu renovar da mente. Então, se você realmente está disposto a se melhorar, a realmente se aperfeiçoar, você vai precisar renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas vontades, de alguns pensamentos, remodelar a sua forma de viver. E tudo isso começa com uma vontade, começa com esse desejo. Talvez aqui muitos de vocês estejam ansiosos para viver essas transformações, mas existe uma preparação, existe um momento em que você vai se adequar para sim se enquadrar nessa pessoa que você deseja ser, nessa pessoa que você deseja se tornar. Por isso eu pergunto para cada um de vocês: vocês estão preparados para abrir mão? Você está preparado para abrir mão de alguns vícios que você tem de atitude, de pensamentos, de forma de agir? Você vai precisar renovar a sua mente, fazer diferente a partir de agora. Por quê? Se você quer chegar em lugares diferentes, você vai precisar ter atitudes diferentes. Se você quer chegar a outros lugares, você vai precisar se tornar uma outra pessoa. Por isso, se qualifique e esteja atento a cada direcionamento, a cada ensinamento que é repassado aqui para vocês, porque eu sei que tudo isso é tesouro, tudo isso é como algo precioso, capaz de mudar a sua vida, mas só vai ser capaz de te mudar se você der crédito, se você colocar em prática, se você praticar, se você realmente começar a mergulhar profundo em tudo isso. Sabe, a cada semana nós temos falado a respeito de algo, mas se você ouve essa mensagem e no outro dia você já esquece e você já para de praticar, ou você para de ter ela como tua referência, tenho certeza que isso vai ser ruim, porque não vai dar resultados para você. E aí vai parecer que tudo aquilo que você aprendeu não tem efeito. Mas na verdade, o que adianta a gente ter uma cartela de um remédio para dor de cabeça se a gente não tomar ele? Sabe, se você tem uma dor de cabeça, você pega um remédio de dor de cabeça, você ingere ele, você toma ele, porque só ter ele na sua mão não vai te curar, não vai tirar aquela dor. E todos esses ensinamentos e tudo o que nós temos conversado aqui é como se fosse esse remédio. Ele só vai ter efeito se você decidir praticá-lo, se você decidir vivê-lo. E esse é o grande diferencial. Por que algumas pessoas conseguem ter grandes resultados e bons resultados, enquanto outras não? Por isso eu pergunto para você: você está disposto a ouvir e a pôr em prática, muitas vezes, coisas que você não vai concordar de primeiro momento, coisas que você não vai achar razão para viver dessa maneira, coisas que você não vai achar lógica, que você realmente não vai querer? Mas a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz aquilo que é preciso. E talvez seja preciso você mudar, talvez seja preciso você renovar a sua mente, renovar a sua forma de viver, renovar tudo aquilo que você é. E antes da gente ir para o nosso tema, o tema de hoje é Servo por Amor. Eu quero lembrar você que nós temos os conteúdos online. Então você pode acessar o nosso site, o www.apropósito.tv, ou então nos seguir nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, se você assistiu alguma palestra ou alguma ministração aqui e você quer compartilhar com alguém, sentiu muito forte, nossa, eu preciso mandar essa mensagem para determinada pessoa, é só entrar no YouTube, você vai ter acesso a todo o conteúdo e você vai poder sim compartilhar aquilo que tem mudado a sua vida para as pessoas ao seu redor. E o mais bacana ainda é a oportunidade que você tem de estar recebendo um conteúdo diário através do WhatsApp. Então, como que funciona? Você vai anotar o telefone que está na tela
e você vai adicionar esse número no seu celular. Então você salva nos seus contatos esse telefone com o nome lá de telefone do A Propósito, não sei como você vai salvar. Aí você vai entrar no WhatsApp e vai mandar: oi, eu sou o fulano ou a fulana de tal cidade e eu quero receber os áudios. Porque todos os dias nós estamos enviando para muitas pessoas, milhares de pessoas, esses áudios. E esses áudios têm impactado muitas vidas. Nós temos recebido muitas mensagens de pessoas falando como esses áudios têm transformado elas, como esses áudios têm sido como boca de Deus para a vida delas, como elas têm sentido a presença de Deus. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Por isso, não perde a oportunidade. É fácil e gratuito. É só você adicionar o nosso telefone no seu celular, chama a gente no WhatsApp, você vai mandar uma mensagem falando o seu nome, a sua cidade e pronto. Nós já vamos te cadastrar e todos os dias eu mesmo envio um áudio que é capaz de te dar direcionamento e te dar também, vamos dizer assim, um entusiasmo, uma expectativa daquilo que realmente você pode e você vai viver. Tá bem? Então, vamos dar início à nossa ministração, à nossa palestra. Hoje nós vamos falar sobre servo por amor. Servo por amor, essa palavra servo, talvez conote um sentido ruim, não é verdade? Porque a gente lembra de servidão, aí lembra de escravidão. Só que esse servo por amor é diferente. Porque um servo, ele faz pensando no quê? Pensando naquilo que ele vai ganhar. Talvez ele ganhe, faça o trabalho dele pensando no dinheiro, pensando em não ser punido, em não ser castigado por obrigação. Só que um servo por amor é aquele que faz por livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma, simplesmente por causa do amor. Simplesmente por causa de um sentimento de gratidão, simplesmente por causa de um sentimento de reconhecer, de honra, sabe? E eu quero te fazer entender que nós temos que ser servos por amor do Senhor. Por quê? O teu Criador, Ele é o seu Senhor. Só que Ele é o seu Senhor, não um Senhor mau, aquele Senhor que maltrata. Não, Ele é um Senhor bom, é um Senhor que é Pai. E quando a gente entende que Ele é um Senhor que é Pai, a gente lembra que nós precisamos ser servo por amor, porque Ele não nos obriga a servi-lo, Ele não nos obriga a honrá-lo. Ele quer que realmente haja em nós esse interesse de servi-lo por causa de um sentimento de gratidão, de você entender que não merece e você quer retribuir tudo isso com bondade, com fidelidade, com um coração bom, com as intenções que o honram. Por isso, você pode estar pensando assim, mas que benefícios eu tenho? O que isso muda na minha vida, Índia? O que adianta eu me tornar um servo por amor? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar mais do que servo, herdeiro. Porque eu quero começar contando a história de uma família que o jovem rapaz, ele estava ali começando a carreira profissional dele e o pai dele possuía uma grande empresa de advocacia. Só que aquele rapaz estava se formando em direito. E aí ele chegou até o pai com a proposta de que ele queria trabalhar com o pai dele, de que realmente ele queria ser parte da empresa. E ele falou assim: pai, eu quero ser apenas como um dos teus funcionários. Eu não quero que você me trate com regalias. Eu quero ter o meu salário fixo, eu quero cumprir o meu horário, porque eu quero aprender, porque eu quero ganhar experiência. E ali aquele rapaz começou a trabalhar com o pai. E muitos dos funcionários nem sabiam que ele era filho do dono da empresa, uma empresa grande. E aí, quando acontece uma tragédia e o pai dele acaba falecendo,
muitos dos funcionários, quando vão ver aquilo que realmente o dono da empresa tinha deixado como testamento de vida, eles descobriram que a empresa tinha ficado para aquele funcionário. E muitos deles pensaram assim, como? Por que ele deixou para um funcionário? Só que depois eles foram entender que ele era, na verdade, filho do dono e que ele assumiu a herança do pai. E aí, quando aquele filho estava ali tomando posse, né, da empresa, numa cerimônia de nomeação, no discurso dele, ele falou assim, que ele decidiu se tornar um funcionário comum, como honra ao pai, porque ele reconhecia que o pai tinha mais conhecimento, que ele reconhecia que o pai era muito inteligente. Só que quando ele assumiu esse papel de funcionário, ele começou a conhecer os segredos da empresa. Ele começou a conhecer os segredos do pai dele. Porque antes, quando ele estava em casa e ele tentava aprender sobre a empresa, o pai dele não queria compartilhar com ele. Não queria ensiná-lo, e ele perguntava sobre questões da empresa, e ele perguntava sobre questões da profissão dele, que ele estava ali se formando na faculdade, e o pai, ele era muito ríspido, muito, não compartilhava com ele. E aí ele disse que ele entendeu que ele poderia se aproximar do pai, que ele poderia conhecer, sim, a mente brilhante do pai, que havia formado aquela empresa grandiosa, aquela multinacional, através disso, se aproximando dele, em simplicidade, sendo um servo, sendo um funcionário. E aí o pai foi criando aquela confiança e foi compartilhando com ele. Tanto é que a confiança foi tanta que o pai deixou aquela empresa para aquele rapaz. E por que eu contei essa história? Porque a nossa história com Deus é da mesma maneira. Existem segredos em Deus que nós não conhecemos e que Ele só vai ter coragem de compartilhar conosco a partir do momento que Ele vê em nós um coração de servo por amor, de fidelidade, de honra, sem interesse, simplesmente por amor. E eu quero destrinchar esse coração desse servo por amor. Quem é esse servo por amor? O que faz esse servo por amor? E a primeira coisa que nós encontramos é essa vontade de oferecer. Sabe, eu coloquei essa imagem de um presente, porque quando a gente chega num aniversário, ninguém fala que você é obrigado a levar um presente. No convite que você recebe de um aniversário, ninguém escreve assim, obrigatório levar o meu presente. Não, né? Ninguém faz isso. Mas existe um bom senso em nós, existe uma cultura em nós, existe um entendimento de que nós precisamos levar um presente no aniversário. Por educação, por honra. E quando você é chamado para viver com o Senhor, quando você é chamado para viver na presença de Deus, quando você é chamado para se tornar um vitorioso, uma vitoriosa, você precisa entender que existem coisas que não estão escritas. Você não deve ser assim, ou você deve fazer assim. Não! Existem coisas que é natural, que você precisa simplesmente se doar. Você precisa simplesmente entregar. Sabe? Entregar as suas emoções, entregar os seus medos, entregar as suas alegrias. Sabe? O que é entregar? É você reconhecer que vem dele. E que é dele, e é por causa dele. É reconhecer. Quando eu falo entregar, é reconhecer. Sabe? É você permanecer em dependência nele. É como se você estivesse entregando o teu coração. Como o teu presente para ele fosse o teu coração. E é exatamente isso que ele mais deseja. O teu coração. Porque um servo por amor, ele se doa. Ele se doa de corpo, alma e espírito. Ele se doa, sim, doa nos sentimentos, porque doa a sua alma. Ele se doa no seu corpo, que é os seus afazeres, aquilo que ele é capaz de fazer.
E o servo por amor, ele doa o seu espírito, que são as suas intenções, que são realmente a sua personalidade, os seus valores, os teus sonhos, os teus desejos, os teus anseios. Por isso que eu digo, você está disposto a se tornar esse servo por amor? Por quê? Antes de você se tornar um herdeiro de todas as riquezas do seu pai, você precisa se tornar um servo, lembra? Lembra da história? Antes de você se tornar herdeiro da empresa, você teve que se tornar um funcionário, segundo aquela história do rapaz. E Deus, ele tem riquezas para colocar no teu colo, para colocar nas suas mãos. Só que você só vai se tornar um herdeiro a partir do momento que você aceitar começar sendo como um servo. E além de você entregar esse presente chamado teu coração, você muitas vezes vai precisar entregar o seu melhor, se tornando a melhor versão de si. Como que é entregar o meu melhor, Angel? Talvez isso seja difícil de você entender. Entregar o seu melhor é quando você está diante de uma situação com alguém e você tem motivos para falar aquelas coisas que vão ofender aquela pessoa, porque ela permitiu que você pudesse falar, tendo uma atitude que te chateou, que te humilhou ou que te prejudicou. Aí você diz, eu vou ser minha melhor versão. Você tem duas escolhas. Ou você vive as suas razões, aquilo que é seu direito, ou você vive a sua melhor versão, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que Deus sabe que você é. Então, quando eu digo se torne a sua melhor versão de si, é isso. É você assumir esse papel de alguém que possui beleza interior. Sabe? As mulheres se preocupam muito com a beleza exterior, né? Passamos horas na frente do espelho, nos maquiando, nos arrumando. Ou até alguns homens também ficam ali horas arrumando o cabelo. Por quê? Estão preocupados com a beleza exterior. E eu pergunto para você, quanto tempo você tem passado preocupado com a sua beleza interior? Por quê? Como que é se preocupar? É você olhar para dentro de você e falar assim, por que eu estou com esse sentimento de egoísmo? É você olhar para você e falar, por que eu estou com esse sentimento de tristeza? É você cuidar do seu coração. A gente cuida tanto da nossa aparência física, escova o dente, e escova o cabelo, aí fica arrumando o cabelo para ver como que ele vai ficar melhor. Aí fica olhando se não está borrada a maquiagem. Aí os rapazes ficam arrumando o cabelo, topete para ver se está em pé. Arruma a camisa. Por que a gente se preocupa? E como que a gente se preocupa? Olhando. Você não consegue se preocupar com a sua aparência física só se você não olhar no espelho. Você não consegue arrumar a sua aparência física se você não olhar no espelho. E você não vai conseguir arrumar o seu coração, a sua beleza interior, se você não parar e olhar para dentro de si e falar assim, peraí, isso não é bonito. Por quê? É algo que só você vê. Por isso que às vezes a gente não se importa em parar e olhar. Porque a nossa aparência física é o que os outros veem. Mas a nossa aparência interior é aquilo que Deus vê e aquilo que a gente sabe. Então, está na hora de você começar a investir tempo em se preocupar, em olhar para a sua aparência interior, em se preocupar com aquilo que está dentro de você. É você entender a raiz daquele mal, sabe? Daquele sentimento de tristeza, de inveja, de vaidade, de orgulho, de raiva, de rancor. É você entender, peraí, eu tô com esse espírito de chateação, de tristeza, porque eu olhei demais para as circunstâncias. Porque eu me preocupei demais com coisas que eu não deveria me preocupar. E aí você começa a, vamos dizer assim, encontrar a raiz do problema. Mas se você não olhar para dentro de si, se você não olhar para dentro de você mesmo, você nunca vai conseguir se descobrir. E está na hora de você parar de ouvir aquilo que os outros dizem que você é e começar a ver aquilo que realmente você é. Porque talvez você esteja acostumada a ouvir das pessoas
nossa, você é tão bom, nossa, você é tão perfeito, nossa, parabéns, nossa, que orgulho de você. Mas você se conhece, você sabe o que passa dentro do teu coração e você não se engana. E aí você começa a viver aquela mentira, aquilo que as pessoas falam de você. Ou quem sabe você fique pensando, nossa, você fique ouvindo das pessoas, nossa, você é tão ruim, você é tão egoísta, você é tão mal, você é tão arrogante. E aí você começa a acreditar naquilo, só que dentro de você sabe que não é isso. Por quê? Porque você conhece a sua essência. Você sabe que você não nasceu com isso. Deus nunca colocaria esses sentimentos em você. Mas como você de tanto ouvir, você acaba acreditando naquilo e se tornando aquilo que os outros falam e esquece de se tornar aquilo que você é. Por isso que eu falo que um servo por amor, ele sim, tem a melhor versão de si. E mais do que isso, um servo por amor, ele dá honra. Eu coloquei essa imagem que mostra o quê? Um rapaz aos pés da cruz. Um rapaz como se ele estivesse dizendo assim, eu dependo de ti, eu me submeto a ti. Honra isso. Honrar é você se doar. Honrar é você se submeter, é você depender. E eu pergunto para você, você tem honrado a Deus? Você tem dependido de Deus? Você tem confiado mais na força do seu braço? Ou você tem confiado mais na sua capacidade? Ou você tem confiado mais naquilo que a sociedade diz? Você tem confiado nos resultados ou nas promessas? Você tem olhado para aquilo que está ao seu redor? Ou você tem olhado mais para aquilo que está, sim, determinado para você por Deus lá na frente? Está na hora de você assumir essa dependência e essa devoção a Deus, reconhecendo que tudo vem dele e tudo é para ele na sua vida. Um servo por amor é uma pessoa assim. Um servo por amor, quando ele se doa, ele ganha a confiança de Deus. E quando você ganha a confiança de Deus, você se torna um herdeiro. Você toma posse de todas as riquezas, de toda a prosperidade, de todos os recursos, de toda a vitória que Deus tem para você. Por isso que eu pergunto para você, você quer ganhar a confiança de Deus? Se torne um servo por amor. Se torne uma serva por amor. E depois que você se doa, a outra coisa que você vai assumir é a sua escolha. Você vai assumir a escolha que você quer tomar. Por quê? Quando você se torna um servo ou uma serva por amor, você vai ter que lidar com decisões a serem tomadas, decisões que podem te levar para caminhos que vão te aproximar de Deus ou não. Aí cabe a você decidir, não baseado no que os outros fazem. Se todo mundo faz, não, eu até nessa imagem tá até um bonequinho sozinho indo em outra direção enquanto todo mundo está indo para o outro lado. Por quê? Existem decisões que Deus nos pede para tomar que são totalmente fora de rumo do que o mundo faz, do que todo mundo é acostumado a fazer, acostumado a ser. Sabe, mas você não deve agir como todo mundo. Você não deve agir como a multidão. Se você quer se destacar, se você quer ser o herdeiro, um herdeiro, ele recebe uma porção única. E ele tem uma porção única para você. Por quê? O teu tesouro está lá no final daquela estrada da sua escolha que você tomou. E para e pensa. É até melhor que Deus prepare para você uma estrada onde Ele peça só para você algo, enquanto todo mundo está fazendo outra coisa e você vai para o outro caminho. É até melhor, porque no final daquela estrada, aquele tesouro vai ser só seu. Porque imagine, se todo mundo está indo por uma direção, está todo mundo indo por uma estrada, ao final daquela estrada, o prêmio por aquela estrada vai ser dividido por todo mundo. E muitas vezes nem tem um prêmio para isso. Mas quando Deus te pede um direcionamento, quando Deus pede para você tomar uma decisão, escolher a forma como você vai viver a partir de hoje,
a maioria das vezes você vai olhar para o lado e vai ver que ninguém está indo com você, que é uma escolha que você teve que tomar sozinho. Mas toda escolha que você decide tomar baseado em temor a Deus, em honra a Deus, como um servo e uma serva do Senhor, você vai ter, sim, recompensa que vai te fazer entender que valeu a pena. Então, quando você começa a entender esse coração desse servo de amor, essa serva de amor, você se lembra que vale a pena. Você lembra que você não vai ser servo, vamos dizer assim, para sempre. Você está, sim, numa fase para que você se torne um herdeiro. Porque você nasceu para ser herdeira. Você nasceu para ser herdeiro. Essa é a sua identidade. E isso é quem você realmente é. Mas existe um processo. E antes de se tornar herdeiro, você se torna servo. Você precisa aprender a ser servo. Por isso eu digo para você, você está disposto a realmente se tornar esse fiel escudeiro? Eu não sei, vocês já tiveram entendimento do que é um fiel escudeiro? Escudeiro é aquele que fica ao lado do cavaleiro em todo o tempo, fica protegendo o cavaleiro. E ele dá a vida pelo cavaleiro e ele está ali junto, ele é fiel. Independente da situação, ele permanece fiel. E eu digo para você, você precisa se tornar como um escudeiro fiel. Sabe? Fica perto do Senhor. Fica perto do seu Deus. Fica perto do seu cavaleiro. Porque é o seu cavaleiro que vai te proteger. Porque por mais que você se torne esse fiel escudeiro, o fiel escudeiro, na verdade, ele usufrui da proteção. Enquanto o escudeiro está protegendo o cavaleiro está protegendo o escudeiro. Então, quando você se submete a ser fiel, Deus, ele tem um compromisso em te proteger, em te guardar e de fazer com que você chegue a esse lugar em que você vai ser chamado como herdeiro. Por isso, não tenha medo. Permaneça fiel. Não tenha medo. Deus vai te honrar. Porque quando você decide ter esse coração de servo, com todos esses atributos, você entende que você pode sim alcançar grandes coisas a partir do momento que o seu coração for condicionado a tudo isso. Por isso eu te digo, hoje é dia de você se tornar um servo e uma serva por amor. E a escolha é sua para que tudo isso aconteça. Esse caminho em direção a tomar posse da sua herança é um caminho que só você pode tomar. E eu tenho certeza que você vai ser uma mulher e um homem corajoso, capaz de renunciar tudo em você para se tornar esse servo. E aí você vai ver que valeu a pena. É isso. Obrigada. Programa A Propósito,